Contos Gravataenses, por Jonathan Antônio. Este projeto foi contemplado no edital da PNAB, com incentivo financeiro da Prefeitura Municipal de Gravatá e Ministério da Cultura, Governo Federal. Contos Gravataenses é uma compilação de narrativas que resgatam as vozes, os cheiros, os sons de Gravatá, através das lembranças do seu povo. Cada conto é um mergulho em histórias que atravessam gerações, revelando personagens reais e imaginários que caminham pelas ruas, feiras e paisagens da cidade. Entre lendas, causas e recordações, os textos pintam um retrato afetivo de Gravatá, preservando suas tradições, afetos e identidade. Um livro feito de saudade, pertencimento e memória afetiva. Jonathan Antônio Bezerra da Silva nasceu em junho de 1999, residente de Gravatá, Pernambuco, onde faz carreira artística. É neuropsicopedagogo, empresário, musicoterapeuta, compositor, pesquisador, poeta e escritor. Jonathan tem livros publicados no universo da poesia, como no seu livro Amor e Melancolia, de 2022, e no livro Contos Populares Agrestinos, de 2025, sobre terror regional e mistério. Copyright 2025, Jonathan Antônio Bezerra da Silva. Assessoria, produção e revisão do projeto, LP Formação, Gestão e Produção Cultural. Capa, Lucas Barbosa. Ilustrações, Ednilson Júnior. Diagramação, Helena Medeiros. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus, pois sem Ele não existiria mais esse livro. Também a minha mãe, Zelma Ramos, e ao meu pai, José Carlos, que sempre me incentivaram, amaram e apoiaram quaisquer sonhos que eu pudesse ter. Aos meus grandes amigos pelo encorajamento, opiniões, críticas e pela amizade incondicional que me devotaram. A minha estimada equipe, que sempre me aconselhou, aprimorou e esteve presente em cada etapa. Cada letra desta obra passou pelos olhos atentos e profissionais deles. Sem eles, seria impossível essa nova jornada. A cada pessoa que participou, editou, opinou, acreditou, torceu e incentivou a produção deste livro. A cada senhor e senhora gravataense que dedicaram seu tempo para me contar suas histórias engraçadas e sombrias, me incentivando e acendendo uma luz para a produção desta obra. Amo profundamente todos vocês. Obrigado por fazer parte desta nova aventura, que por mais que já tenhamos percorrido muito dela, é apenas o começo. Prólogo. Gravatá não é apenas uma cidade no coração do agreste pernambucano. É um lugar onde o tempo corre diferente, como se o relógio parasse um instante para ouvir a conversa na calçada, o chiado do café no coador ou o tilintar de sinos da igreja matriz, ao cair da tarde. Aqui, as histórias não se perdem, viram causos, passam de boca em boca e ganham um ponto a mais, uma risada a menos, mas nunca perdem a essência. São causos criados e contados por gente simples que carregam a alma da animação das feiras, do som da sanfona, do frio da montanha, de personagens que parecem saídos de romances, mas que todo mundo conhece pelo nome. Este livro reúne um pouco desses momentos encantados em contos e causos que fazem de Gravatá um lugar onde o real e o fantástico dão as mãos. Cada página é um pedacinho da alma desta terra, onde o riso e o medo se encontram em cada esquina de paralelepípedo. Os contos e causos aqui reunidos são frutos da memória viva de homens e mulheres que viveram e ainda vivem em Gravatá com o coração aberto e a lembrança afiada. Foram ouvidos ao pé da fogueira, na beira da calçada, nas missas antigas e nas feiras cheias de vida. São histórias contadas por anciões que carregam em si o tempo e suas versões. Nem tudo aqui é exato, mas tudo tem uma verdade, à sua maneira. A memória não busca precisão, mas sentimento. Ela mistura com fatos e afetos, lembranças com imaginação, verdade com mistérios. E é justamente aí que mora a beleza desses relatos a seguir. Este livro não pretende ser documento histórico,
mas sim retrato afetivo de um lugar encantado, onde o passado ainda conversa com o presente. Qualquer semelhança com pessoas ou acontecimentos reais pode não ser mera coincidência, pode ser lembrança. Seja bem-vindo, leitor, bem-vindo, leitora. Pegue sua xícara de café, se acomode na rede e venha prosear conosco, porque em Gravatá toda história tem cheiro de terra molhada, gosto de bolo quente e um som de sanfona no ar. Sumário. A Procissão das Almas, página 10. Os Malassombros de Gravatá, página 19. A Necrópole Gravataense, página 30. O Exorcismo do Centro, página 43. A Véia de Branco, página 49. O ET de Gravatá, página 55. A Morgue Gravataense, página 62. As Vozes da Serra, página 69. O Causo da Cabra Cabriola, página 76. Saiba mais sobre este projeto, página 83. A Procissão das Almas. Em 1950, em Gravatá, as histórias populares se perdiam em meio às convicções e crenças. O que vou lhes contar é o dizer recorrente dos habitantes da zona rural daqui. Eles dizem, na época da quaresma, escutar uma procissão única. O sítio do velho Alfredo ficava encravado na zona rural de Gravatá, rodeado por uma mata de pedras antigas e um silêncio que parecia carregar séculos. Era uma terra fértil, mas ninguém da cidade queria se aproximar muito. Diziam que nas madrugadas de lua cheia, uma procissão de espíritos cruzava os caminhos da Terra Vermelha, descendo pelas trilhas como sombras em marcha. Alfredo, cético, sempre riu dessas histórias, até a noite que ele mesmo presenciou. Era março. O calor seco de Gravatá misturava-se ao cheiro de terra molhada pela chuva recente. Alfredo, um homem de poucos medos e muitas histórias, morava ali sozinho desde que a esposa morrera, há mais de 20 anos. Estava acostumado com os ruídos da mata, com os estralos dos galhos, com os gritos longínquos dos guaxinins e dos corujões. Mas naquela noite, o silêncio era pesado, quase palpável. Era como se a natureza, inteira no mato, prendesse a respiração. Por volta da meia-noite, Alfredo foi acordado por um som que não reconheceu. Eram passos, muitos passos, mas não eram firmes como os de gente viva. Eram arrastados, secos, como se pés descalços deslizassem sobre a terra. Ele levantou-se, pegou o candeeiro e saiu à varanda para ver o que incomodava. O que ele viu gelou seu sangue. Lá embaixo, na estrada de barro, que levava até a mata densa, vinham vindo uma procissão, silenciosos, envoltos em limbrina, formando uma fila única que serpenteava como cobra entre os galhos. Todos eles vestiam roupas antigas, como se fossem túnicas, feitas de linho branco, mas desgastado pelo tempo. Alguns carregavam velas acesas, que mesmo com a forte ventania não tremiam. Outros vinham com as mãos vazias, mas os olhos, eram buracos escuros, profundos, que pareciam olhar direto para dentro de Alfredo. Quanto mais encarava aqueles olhares em busca de explicação, mais Alfredo sentia como se a felicidade quisesse deixar o seu corpo. E de alguma forma conseguia. Ele, incrédulo do que acabara de presenciar, recuou, trancou a porta, apagou o candeeiro e se escondeu atrás de sua cortina velha, rodeada de arabescos, espiando por uma fresta. A procissão subia lentamente, pelo caminho que levava direto à sua casa. Ele, após muito prestar atenção, reconheceu alguns rostos. Dona Zuleide, que havia morrido tragicamente queimada na igreja em 1947, o jovem menino Mário, que pareceu afogado no açude,
e até um antigo amigo vaqueiro, Juca, que há anos atrás fora encontrado pendurado pelo pescoço numa árvore, perto do curral da fazenda de sua família. Até mesmo o cavalo da sua infância, que era seu melhor amigo, antes que seu pai tivesse que o sacrificar após perder uma pata, vinha junto com a procissão. Mas, acreditem, para Alfredo, o pior veio depois. No meio da procissão, de mãos dadas, com uma mulher de cabelos escuros e compridos, coberta por um véu preto, vinha Clara. Clara já fora sua esposa, e estava com o mesmo vestido azul do dia que fora enterrada. Os olhos dela não eram buracos como os dos outros componentes da procissão. Eles eram olhos vivos, porém cheios de tristeza. Ela fora a única que olhou direto para sua antiga casa, e por um instante, Alfredo sentiu que ela o chamava. A procissão parou diante da casa. Um dos espíritos que ali estavam, um padre talvez, pois usavam uma batina rasgada e seguravam um crucifixo de madeira virado para baixo, ergueu a mão e todos os outros pararam. Então, começaram a murmurar. Palavras indecifráveis, inaudíveis, uma reza invertida, mas como um cântico fúnebre que fazia o chão vibrar. Alfredo, embebido pelo medo que essa altura lhe impedira de controlar suas pernas, tapou os ouvidos, pressionando com suas mãos, mas, ainda assim, ouvia o tal cântico. De repente, a vela que Clara segurava começou a brilhar forte. Ela deu um passo à frente. A porta da casa se abriu sozinha, com um rangido lento, grave e profundo. Alfredo tentou correr, mas o corpo não respondia. Estava paralisado, intrépido, o coração disparado, o suor frio escorrendo pelas costas. Clara entrou, e com ela o frio que parecia vir das profundezas do rio Cócito. Ela se aproximou devagar com seu andar etéreo. Os pés brancos e sem vida não tocavam o chão. Quando parou diante dele, estendeu a mão. "Vem comigo", Alfredo disse, com uma voz que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Ele queria gritar, mas a voz não saía. Sentiu a mão gelada e familiar dela tocar a sua, e então, com o frio que estava no ar, veio a escuridão. Semanas após o ocorrido, os vizinhos estranharam o silêncio no sítio. Ninguém mais havia visto Alfredo. Foram até lá e encontraram a casa aberta. Portas e janelas com as trancas quebradas. A mesa posta com 2 pratos e 2 copos vazios, e uma vela derretida em cima do altar da sala. Mas de Alfredo, nenhum sinal. Só um detalhe chamou a atenção dos moradores que foram investigar o local. Havia pegadas descalças na estrada de terra, que dava para a mata, dezenas delas, indo em direção ao mato. Entre as pegadas, uma nova, uma que não estava ali antes. Uma que parecia uma pessoa sendo arrastada. Uma que parecia de alguém que finalmente havia atendido ao chamado daquela procissão, que todos haviam ouvido. Desde então, pouco se ouviu falar sobre a marcha religiosa dos mortos em Gravatá. Aos que ouviram sobre tal procissão, dizem que agora são mais de 100 almas vagantes, e na frente, de mãos dadas, um solitário casal abre caminho guiando as almas perdidas pela noite sem fim na zona rural gravataense. Os malassombros de Gravatá. Espíritos com raiva ou desejos de algo específico são capazes de assombrar casas para conseguir o que querem. Em Gravatá não é diferente. Aqui existem algumas casas que receberam um grande mau agouro. Vou lhes contar sobre algumas que eu vi. Rua do Cruzeiro. Na Rua do Cruzeiro, antiga e esquecida, hoje em dia havia uma casa cujos tijolos pareciam ter sido cimentados com uma maldição. Era uma construção do século passado,
com janelas altas, portas rangentes e um largo terraço, onde dizem vivia um senhor descontente com os velórios e enterros. A rua em frente era caminho de cortejos fúnebres. Quase todas as manhãs naquela rua, os sinos dobravam e os cavalos puxavam lentos carros funerários, com seus cascos ecoando o prenúncio de algo que nunca partia por completo. O velho, contrafeito, por ter que ver essa cena quase diariamente, vivia lançando pragas e palavrões, por ter que presenciar esses enterros. Rua desgraçada, que ódio sem fim dessa casa maldita, dizia ele, em exaurido estresse. A verdade é que ali habitavam múltiplas entidades, espíritos de antigos moradores, de defuntos não velados e até um padre que amaldiçoou o terreno, por motivos esquecidos pelo tempo. Cada alma tinha um temperamento. A casa era acometida de pequenos sustos, como porta se fechando sozinha, mas o pior não eram os sustos silenciosos, e sim as revoltas dos espíritos. Certo dia, com a passagem de um no enterro, justamente na hora do almoço do velho senhor, nervoso com a situação, soltou um grito. Maldita seja essa casa velha, que tudo se exploda nesse inferno. Foi como acionar uma engrenagem invisível. À noite, quando todos já se deitaram para dormir, as luzes piscaram, o teto gemeu, as cadeiras começaram a se mover sozinhas, arranhando o piso com um barulho torturante. Os copos explodiram, sozinhos na cozinha. A cristaleira caiu como se empurrada por algo invisível. As vozes vieram logo em seguida, proferindo palavras de ódio àqueles que desrespeitaram os mortos. Porém, no outro dia, tudo estava no lugar como se aquele escarcéu fosse mais um aviso sobre o respeito que devesse ter pelos recém-mortos. Rua Santo Amaro. Numa das ruas escondidas no centro de Gravatá, há vários anos atrás, em uma casa de grandes portas de madeira, uma família comum se mudou para a nova casa. Casa esta, que apesar de ser antiga, parecia ser muito bem cuidada, para os que vinham de fora. A casa era só mais uma normal. Porém, vários causos sobrenaturais aconteceram naquela residência, com aquela pacata família. Dentre elas, sempre que alguém colocava uma panela no fogo, dejetos podres de animais misteriosamente apareciam na panela. Pratos que pareciam dançar em seus armários. Copos e taças que aparentemente haviam adquirido a capacidade de pular. Portas que se batiam com toda a força, mesmo sem uma corrente de vento no local. O fato é que a casa era acometida por loucuras que os moradores não sabiam o que fazer. Até que um dia, o homem que adquiriu a casa cansou de estresses e agoros recorrentes da casa infeliz. Gritou em desespero por ajuda. O que vocês querem, malditos? Digam logo. Se quiser que eu saia, essa merda de casa será sua. Eu só quero minha paz de volta, disse o homem em tom de desabafo. O que ele não esperava era receber algum tipo de resposta dos espíritos que cercavam a casa. Eles disseram que o homem foi escolhido para salvar os mesmos da danação eterna. Pediam para que o homem rezava terços em suas intenções, novenas inteiras sobre a memória de pessoas que seus nomes já não estavam na memória dos vivos daquela época. A casa ficou conhecida por esses encontros, para rezar terços e novenas, pois o único jeito da família conseguir paz era tentando desesperadamente salvar aquelas almas que tanto atormentaram. E foi assim até o final da vida deles, rezando por uma paz que nunca encontraram. Volta do rio. Na curva mais fechada da volta do rio, onde a mata é densa e o nevoeiro nunca se dissipa por completo, existe uma velha casa de madeira, meio torta, coberta de musgo e silêncio. Há décadas ninguém ousa se aproximar dela ao cair da noite. A casa tem fama. Dizem que ela não está vazia, nem cheia, mas viva. E o que vive ali dentro não parece ser humano. Tudo começou com o sumiço de uma família
que a comprou barata demais nos anos 70. Um casal, com 2 filhos, gente boa, trabalhadora, dizem que nas primeiras semanas tudo parecia normal, tirando o cheiro, um fedor de coisa morta que vinha das paredes. Eles diziam que era mofo ou algum bicho preso nas tábuas antigas, mas o cheiro só piorava. Logo começaram a aparecer coisas. Um gato preto no quintal, com os olhos arrancados. Depois um cachorro sem língua, preso na cerca. E então um bezerro inteiro, deitado na varanda, com as vísceras espalhadas como se tivesse feito arte com elas. As autoridades da época vieram, olharam, fizeram anotações. Disseram que devia ser algum animal selvagem que havia devorado o bezerro, mas ninguém achava pegadas. E o cheiro, o cheiro, era como se algo estivesse apodrecendo por dentro da própria casa. Algo que não se via, mas que morava ali desde antes da madeira virar parede. A família desapareceu numa noite de tempestade. Os vizinhos ouviram gritos, mas ninguém foi ver. Quando o sol nasceu, a casa estava trancada por dentro, a porta amarrada com um arame farpado. Os corpos nunca foram encontrados, mas havia marcas no chão, no teto, nas paredes, como arranhões de garras grandes demais para qualquer bicho da mata. Desde então, ninguém mais morou ali, mas a casa nunca está completamente vazia. Às vezes, quem passa de jangadas perto do rio Pojuca diz que vê luzes dançando nas janelas, mesmo sem energia elétrica. Às vezes, ouve um mugido distante, como um animal em agonia. Mas o cheiro, o maldito cheiro, dizem que dá para sentir até do outro lado do rio. Moradores da área foram tentar dar um jeito no cheiro fétido que ultrapassava o local, porém disseram, não são bichos. Eles fazem parecer que são, mas não são. E o cheiro ainda vem com o vento carregado pelo rio. Se algum dia você for à volta do rio, não siga o fedor. Nunca siga o fedor. Nas proximidades do Caique. Na rua atrás do Caique, entre um matagal e um muro de cimento queimado, existe uma casa esquecida, um lugar onde a luz do sol parece não entrar direito, onde nem os cães da vizinhança se atrevem a latir. Os mais velhos dizem que ali morava uma família que trabalhava na Gravatá de 1960. O pai era vigia noturno, a mãe merendeira e o filho um simples aluno da escola. Mas numa madrugada chuvosa, há mais de 20 anos, a casa se calou. Nenhum som, nenhum grito, nenhuma despedida. Só o silêncio. Os moradores desapareceram, ficando apenas o cheiro forte de terra molhada e sangue seco. Desde então, dizem que 3 sombras andam por ali. 3 figuras humanas, mas incompletas. Elas carregam as próprias cabeças nas mãos. Não há sangue, não há carne. Apenas um brilho esverdeado que pulsa nos olhos mortos, como brasas apagando e acendendo. À noite, é possível ouvir passos, o som arrastado de algo sendo puxado no chão e murmúrios que se perdem no vento. Alguns juram ter visto os fantasmas parados na varanda da casa, com os corpos imóveis e as cabeças erguidas nas mãos, olhando para quem ousa encarar por mais alguns segundos. Outros dizem que se você se aproximar demais, escuta as 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Reza a lenda que se você entrar na casa, não pode olhar para nenhum espelho, porque nos espelhos você não vê seu reflexo. Você os vê de pé, atrás de você, com suas cabeças nas mãos, sorrindo, estáticos. Então, se passar pelo Caique à noite e ouvir algo vindo da direção da casa, siga seu caminho. Eles só aparecem para quem tem pressa demais. A necrópole gravataense. Em Gravatá,
Existe um destaque sombrio pela quantidade absurda de antigos cemitérios na cidade. A impressão que dá é que a cidade está rodeada de cadáveres em toda a sua extensão. Com a chegada da modernidade, a lembrança desses sepulcrários cada dia mais se dilui na história da cidade. Porém, os habitantes mais velhos têm consigo lembranças desses cemitérios que carregam sua mística até nos dias de hoje. Vocês vão conhecer aqui essas tumbas e seus segredos mais obscuros. O cemitério da Sucã. No início da rua Dr. Regis Velho, próximo ao centro da cidade onde se encontra a UPA de Gravatá, diz que foi um mortuário muito conhecido por sua época. Sempre acontecer coisas que desafiam a lógica. Este cemitério era perturbado desde sua época de funcionamento, com aparições de espíritos inquietos, com uma peculiaridade: chamas intensas que cercavam as aparições. Entre as mais conhecidas, dizem que em noites de lua cheia, uma caveira envolta em chamas aparece do nada sobre o muro, encarando quem passa pela rua. A lenda começou com uma jovem que cortava caminho pelo cemitério todas as noites para ganhar tempo. Ela contou que ao passar pela rua lateral, sentia um calor estranho, como se alguém estivesse acendendo uma fogueira muito perto. Quando olhou para cima, viu a caveira ardendo com olhos vazios que brilhavam como carvões incandescentes. Quem insistia em passar relatavam sensações estranhas, calafrios, cheiro de enxofre e até vozes sussurrando seu nome. Alguns dizem que a caveira pertence a um antigo coveiro que morreu em um incêndio e agora protege o cemitério, queimando de raiva à espera de quem ousa desrespeitar os mortos. E por último, no interior de uma cripta esquecida, escondida nas catatumbas do antigo cemitério, vivia a lenda da moça dos cabelos de fogo. Dizem que quem descia até lá pode vê-la sentada sobre um antigo túmulo, com os cabelos vermelhos que se movem como chamas vivas, mesmo sem vento. Ela veste um vestido de época, sempre limpo e impecável, como se nunca tivesse sido tocado pelo tempo. Seu olhar é calmo, quase hipnótico, e sua voz suave como música antiga. Senta aqui comigo, ela diz. Só por um momento. Alguns acreditam que ela é o espírito de uma jovem freira que morreu queimada durante um incêndio no convento, trancada nas catatumbas por suas irmãs. Outros juram que ela é uma entidade demoníaca disfarçada de beleza que atrai os solitários e curiosos para roubar suas almas. O cemitério do Devaldo. No meio da Avenida Joaquim Didier, no centro, onde hoje funciona o Colégio Herém Devaldo Borges, também há diversos relatos de ex-alunos que dizem haver situações sobrenaturais na escola, que, de acordo com relatos, já havia sido cemitério. Aqui vai alguns relatos. A menina do banheiro. Começou com sussurros. Alunos antigos diziam ouvir choros vindo do banheiro feminino, sempre por volta das 5. Quando a escola já estava quase vazia, meninas tentaram consolar tal garota que chorava, mas quando viam, a mesma havia sumido. A sala sempre foi usada para aulas de reforço, mas alunos relatavam sentir um frio intenso ao entrar ali, mesmo nos dias mais quentes. Todos evitavam o espaço, dizendo que as luzes frequentemente falham e que os quadros brancos apagavam sozinho. E portas se abriram, mesmo que trancadas. O relógio do corredor. O grande relógio do corredor principal parou às 3h33 da manhã de 1960, durante uma noite de tempestade. Desde então, ele nunca mais funcionou. Mais recentemente, alunos do turno da manhã afirmam vê-lo andar sozinho, sempre por alguns segundos, e voltar para o 3h33. Os ossos.
Desde o início das atividades do colégio, na década de 1950, alunos relatam encontrar do nada ossos humanos nos mais diversos locais do colégio, sobretudo na velha quadra. Nota de rodapé. Até o momento de publicação deste livro, não há nenhum documento oficial que comprove que houve um cemitério onde hoje funciona a Escola Devaldo Borges. Apenas registros orais de pessoas mais velhas e seus medos reais. O cemitério na Casa de Farinha. Localizada próxima à Praça Arão Lins de Andrade, é talvez o antigo cemitério mais famoso de Gravatá, por sua mística com ossos. É dito que antes de ser o mercado, antes mesmo de ser a Casa de Farinha, que o precedeu, aquele chão foi cemitério, um campo de cruzes tortas, onde descansavam os primeiros moradores da cidade, vítima de febres e secas. A cidade cresceu, o tempo passou, e como tudo que se esquece, o cemitério foi apagado do mapa, mas não do chão. Durante a construção do mercado, há vários anos atrás, os operários, ao cavarem as valas para a fundação do piso, começaram a encontrar ossos, ossadas inteiras, crânios com dentes ainda presos na mandíbula. Um deles, dizem, segurava um terço de contas pretas como carvão. Assustados, pararam a obra, mas logo veio a ordem de cima. Continuem, isso é coisa antiga e já foi esquecido. Cobriram os ossos com cal e cimento e o mercado foi erguido por cima dos mortos. Desde então, o lugar nunca dormiu em paz. À noite, quando o último feirante fecha sua banca e o som das vozes se cala, o mercado ganha vida outra vez. Ou melhor, outra morte. Vultos deslizam entre os corredores vazios. Sussurros percorrem as paredes como o vento por entre as frestas de uma porta mal fechada. Uma mulher, de vestido antigo e olhos vazios, costuma ser vista parada ao lado do antigo pilão de farinha, murmurando algo que ninguém consegue entender, mas que sempre termina com uma risada baixa e arrastada. Os mais antigos da cidade dizem que são almas inquietas e revoltadas por terem sido arrancadas do seu descanso eterno e soterradas sobre sacas de feijão e barracas de legumes. Contam que uma vez um segurança que trabalhava à noite foi encontrado sentado no chão, tremendo, com olhos arregalados, murmurando: "Eles estão embaixo, eles querem subir." O cemitério pandêmico. Na PE 87, entre Gravatá e o distrito de Mandacaru, num local que hoje é propriedade privada, foi um cemitério construído para comportar as vítimas da terrível gripe espanhola em 1918. Ali, só repousavam os corpos dos que pereceram na grande pandemia. Por sua localização afastada da cidade, o cemitério surgiu quando Gravatá não tinha mais onde enterrar os seus mortos. Havia um medo crescente de que os cadáveres, mesmo após a morte, pudessem transmitir a doença viral da época. Quando o medo parecia palpável e os sinos da igreja já não tocavam mais ao anunciar uma nova morte, construíram às pressas o cadavérico, longe da cidade, como quem tenta esconder uma mancha de sangue fresco embaixo do tapete. O cemitério do Cruzeiro. O cemitério Santo Amaro, localizado na rua Alcides Teixeira, no Cruzeiro, se mantém ainda em funcionamento. Porém, nem por isso lá não há histórias que desafiam o imaginário. Existe uma lenda que povoa o imaginário que há décadas atrás costumava-se dizer que os mortos desse cemitério não descansavam. Sumiam, literalmente. Ossos desapareciam dos túmulos rasos. Não por obra dos bichos ou da erosão do tempo, mas de mãos humanas. Os mais velhos afirmavam que os desaparecimentos coincidiam com as noites de lua nova, quando um cheiro estranho se espalhava pelo ar e os corvos vinham aos montes empoleirando-se nos ciprestes como se esperassem um espetáculo.
Os ossos eram levados no cemitério para fazer rituais com o objetivo de conjurar as almas pertencentes a dançar com os vivos e contar seus obscuros segredos. O cemitério pessoal. Com a construção do cemitério Santo Amaro na cidade de Gravatá, muitos moradores da época tiveram certo receio em enterrar seus entes queridos no novo cemitério. Muito se dava pela localização dele, por ser em uma ladeira no alto do cruzeiro. Este era um argumento relevante, pois naquela época já chegaram notícias de que em uma cidade pernambucana, que também tinha um cemitério em um local alto, havia um problema recorrente quando chovia. Os caixões eram desenterrados e desciam ladeira abaixo. Com medo do mesmo acontecer por aqui, famílias com suas casas e terrenos próprios optavam por enterrar os seus entes queridos nos seus quintais. Várias famílias foram adeptas dessa prática, por volta dos anos 1959, fazendo que alguns bairros de Gravatá tenham jazigos, lápides e tumbas hoje escondidas. Às vezes, pessoas que adquirem novo imóvel na cidade dão de cara com certos sepulcros que mais parecem altares que cultuavam pessoas que terão descanso completo, pois quem as encontra relata perder a paz com os espíritos vindo em sonho, pedindo para que rezem missas e terços em sua memória em busca do seu descanso final. O exorcismo do centro. Há várias décadas atrás, numa noite abafada do mês de julho, quando o céu de Gravatá parecia pesar sobre as casas como um manto de chumbo, algo estranho e aterrador aconteceu. Em uma das ruas mais conhecidas da cidade, justamente a que ladeia a prefeitura, até hoje, os mais velhos costumam comentar o que passou ali. Alguns dizem que foi exagero, outros apenas cruzam os braços e olham para o chão, como se revivessem uma memória pesada demais para ser dita em voz alta. Era uma casa modesta, como tantas outras da rua, com muros baixos e telhado de barro envelhecido pelo tempo. O imóvel pertencia a uma senhora religiosa, de fala mansa e fé fervorosa. Morava com seu filho, um rapaz calado, franzino, de olhos fundos e um silêncio que incomodava até os pássaros que pousavam no beiral. As coisas começaram a desandar de forma sutil. Primeiro foram os sussurros durante a noite, vozes que pareciam vir do próprio chão. Depois vieram os estralos na parede, a água que saía vermelha da torneira e, por fim, o filho começou a falar em línguas estranhas, a andar de costa pela casa e recitar versículos da Bíblia ao contrário. A dona da casa procurou ajuda, chamou um padre da paróquia mais próxima. O padre, um homem já bastante experiente, com seus 60 e poucos anos, conhecido por ter participado de 1 ou 2 exorcismos em sua juventude na capital. Ele chegou à casa numa manhã nublada, com um crucifixo na mão e a Bíblia gasta debaixo do braço. Assim que o padre cruzou a soleira da porta, uma ventaninha varreu o interior da casa, como se uma tempestade tivesse se formado ali dentro. As janelas bateram com violência e, do nada, as telhas começaram a voar, uma a uma, sendo arremessada como pedras para o meio da rua. Era como se a própria casa quisesse cuspir sua alma para fora. Ninguém ousava passar pela rua, nem carros, nem bicicletas. A cidade pareceu parar, como se até o tempo respeitasse o que acontecera ali. O padre tentou iniciar o ritual, mas assim que proferiu as primeiras palavras do exorcismo, Jonas, ou que havia se tornado Jonas, começou a levitar. Os olhos viraram por completo, ficando brancos como leite. A boca encarnou-se num grito que não parecia humano. "Ele quer sair daqui!" gritou o padre ofegante. Objetos começaram a voar dentro da casa: pratos, cadeiras, garfos. Um banco de madeira saiu como uma bala e foi parar cravado na parede. O padre recuou, sentindo uma pressão no peito. Sua voz falhou. Ao tentar se aproximar do rapaz possuído,
Uma força invisível o arremessou de volta, fazendo bater contra a parede. Num pânico absoluto, largou o crucifixo e correu para fora da casa, tropeçando nos seus próprios pés. Saiu gritando por ajuda, com a batina rasgada e o rosto coberto de arranhões. Quem tentava se aproximar da porta era recebido com objetos voando. Um vizinho curioso que se aproximou da janela teve o rosto cortado por uma tesoura que voou de dentro da casa. Outros correram ao ouvir risadas que pareciam vir das paredes da casa. Risadas infantis, finas, como se um coral de crianças zombassem dos vivos. A dona da casa desapareceu após o ocorrido com seu filho. Uns dizem que enlouqueceu e foi levada para um hospital em Recife. Outros juram que viram vagando pela feira, sussurrando em línguas, com um olhar perdido. O rapaz possuído nunca mais fora visto. A casa continua lá até hoje. Já ouvi relatos de outros moradores, outros casos, outras vozes que ecoaram entre as paredes seculares daquela residência. Não se sabe se o espírito do menino foi exorcizado ou se procura a próxima vítima. A Véia de Branco. Em Gravatá, em um bairro onde há famílias muito vulneráveis economicamente, há uma instituição responsável por ajudar necessitados. Porém, pouca gente conhece a instituição de verdade. O que era para ser só um lugar de trabalho e ajuda, virou quase uma lenda entre os que já arriscaram a ficarem lá sozinhos. Mas o que aconteceu ali não tem como ser só imaginação. Foi numa tarde de chuva, daquelas onde o céu parece pesar sobre a cabeça, o dia inteiro cinza, relâmpagos cortando o horizonte e a instituição completamente vazia. Luiz tinha ido lá resolver alguns trabalhos sozinho, como já tinha feito outras vezes. Nada demais. Como estava ensopado da chuva, entrou, trancou a porta e foi logo tirando a roupa para secar. Como costume, sempre fazia isso. Quando alguém chegasse, se vestia de novo. Era simples, mas naquele dia tudo mudou. Lá em cima tem uma sala com um banheiro, e foi lá que veio o primeiro aviso. Sem ninguém ali, do nada, a descarga tocou. Alta, clara, impossível de ignorar. Luiz ficou parado, sem reação. Seu pensamento era: chegaram e nem avisaram? Ele gritou, mas nada aconteceu. Vestiu a roupa correndo, subiu as escadas e nada. Tudo trancado. Silêncio. Um silêncio que parecia mais pesado que a chuva. Foi então que os banheiros do andar de baixo, todos ao mesmo tempo, dispararam. As descargas soaram como um coro macabro. O corpo dele gelou. Sentiu o estômago revirar como uma armadilha. Mas fingindo calma, que não tinha, desceu de volta. De boa, ele se convenceu. Chegou no último degrau e foi aí que tudo desandou. O banheiro de cima, aquele mesmo de antes, deu descarga de novo, mas dessa vez, junto com ela, um som seco e ecoante atravessou o ambiente. Uma palma, uma única palma, como se alguém estivesse parado no topo da escada e aplaudisse por ele. Em desespero, só correu. A adrenalina tomou conta do seu corpo. As pernas nem sentiam mais o chão. Escancarou a porta do lugar com uma força que nem sabia que tinha e se jogou para fora. Do outro lado, ele sentiu o frio cortante da chuva, mas era melhor do que tinha lá dentro. Suas mãos estavam pálidas. O sangue parecia ter desaparecido. A segunda vez foi pior. Estava Luiz e dois amigos na serraria da instituição. Os dois estavam de costas para a porta, focados no serviço. Luiz, de frente, martelava uma peça de madeira qualquer, até que ele viu ela. Uma senhora vestida inteira de branco. Passou na porta lentamente, como quem não tem pressa, sem fazer barulho algum. Luiz para os meninos: vocês viram isso? Eles se viraram, não viram nada. Com medo, ele foi até a porta, mas nada, vazio. Voltou para a bancada, ainda com o coração na mão, tentando dirigir o que tinha acontecido.
E foi então que ela voltou, a mesma senhora. Parou na porta, olhou nos olhos e sorriu. Um sorriso torto que parecia puxar o rosto para baixo. Um sorriso que não era de alegria, mas de aviso. Ela levantou a mão e assinou devagar. Dessa vez, ele não conseguiu se mexer. Seus pés fincaram no chão. O ar parecia preso dentro de seus pulmões. Seus amigos perguntaram o que havia acontecido, mas Luiz não conseguia responder. Só conseguia olhar fixamente. Então ela sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Até hoje, quando Luiz passa pela instituição, sente aquele arrepio na espinha, a sensação de que alguém está sempre o observando, e aquela senhora, seja lá o que for, ainda está lá dentro, esperando talvez a próxima palma ou pelo próximo sorriso. O ET de Gravatar. Das coisas mais incríveis de que temos relatos em Gravatar, uma das que mais se destaca é a presença de OVNIs e ou extraterrestres. Em um passado recente, há relatos de moradores que souberam que ufólogos fizeram diversas pesquisas em Gravatar, incluindo o estudo de relatos, análise de imagem, investigação de fenômenos anômalos no céu e a busca por padrões de possíveis explicações para os avistamentos. Tão inexplicavelmente como conversou, estas pesquisas acabaram deixando um ar de mistério sobre o que teria sido descoberto por elas. Dizem que essa terra frutífera do agreste pernambucano é capaz de atrair forças ocultas e diferentes por ser ricas em minérios e cristais, tornando-se um imã para as impossibilidades. Deixo aqui relatos de miragens e aparições contadas por moradores que sentiram na espinha a possibilidade da vida em outro planeta. O disco das 18. Alguns dias entre os anos de 2008 e 2013, exatamente às 18 horas, um fenômeno curioso chamou a atenção de moradores que olhavam ao longe para o bairro do Alto do Cruzeiro, com sua estátua do Cristo Redentor. Um conjunto de luzes em forma de disco apareciam em breves momentos, pairando silenciosamente sobre a área verde próxima ao Cristo. Eram sempre objetos voadores com brilhos branco-azulado intenso, às vezes verde, outras roxo, que pareciam surgir do nada. Realizavam movimentos circulares, depois sumiam repentinamente, como se tivesse se dissolvido no próprio céu crepuscular. As aparições ocorriam com uma precisão quase matemática, sempre no mesmo ponto do céu e sempre no mesmo horário, despertando teorias entre os moradores mais curiosos e amantes do insólito. O local específico das aparições na área verde de vegetação próximo ao Cristo. O fenômeno que encantou os moradores podia ser visto de vários lugares da cidade, como das ruas 4 de Outubro, 1º de Janeiro, Boa Vista, Paranaguá, entre outras. Todas que pudessem avistar o Cristo. Embora não exista registro visual com detalhes precisos das formas devido à intensidade da luz, os moradores relatam que era possível notar que os objetos pareciam mover-se como aeronaves convencionais. Não emitiam som, não piscavam, apenas mudavam de direção em ângulos que desafiam as leis da aerodinâmica. Enquanto não há resposta definitiva para o fenômeno dos discos brilhantes das 18 horas, nunca mais aconteceu. Porém, aqueles que presenciavam o fato, sempre que o relógio marca as 18, olham para cima à procura do objeto brilhante. Catalogando a cidade. Alguns moradores de Gravatar relatam que foram surpreendidos por uma série de aparições no céu que desafiam qualquer explicação lógica. Segundo seus diversos relatos, pequenos objetos voadores de formato cilíndrico, com tamanho aproximados de uma garrafa d'água, surgiam entre as nuvens e pairavam por alguns minutos sobre diferentes pontos da cidade. Os objetos eram descritos como prateados,
refletindo intensamente a luz do sol, o que chamava ainda mais atenção. Parecia metal puro, como se fosse cromado. Eles não faziam barulho e se moviam devagar, quase como se estivesse observando algo, contou um morador local. Outros moradores relatavam que objetos pareciam seguir rotas específicas, passando por áreas estratégicas como escolas, prédios públicos e até plantações na zona rural, como se estivessem mapeando a cidade, se deslocando em linha reta e parando de tempos em tempos, flutuando no ar. Curiosamente, os objetos desapareciam repentinamente, após alguns segundos, sempre subindo lentamente em direção às nuvens até sumirem completamente da vista. Nos dias que se seguiram o estranho avistamento, os moradores de Gravatá, que viram os OVNIs, continuaram atentos no céu. Desde então, os fenômenos cessaram, mas a cidade nunca mais foi a mesma. Alguns dizem que os objetos estavam coletando dados, outros acreditam que estavam apenas observando. Há quem diga que foi apenas o começo do nosso aflitivo encontro com os extraterrestres. A morgue gravataense. Localizado na rua Joaquim Souto, hoje funciona o Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa, também conhecido como Virgínia Guerra. Em seu interior funciona um necrotério responsável por abrigar os cadáveres de pessoas que falecem no hospital e ficam nesse lugar até que uma funerária venha os buscar. Sempre foram um lugar de acolhimento e cuidados, mas os corredores do necrotério escondidos no fundo do hospital pareciam pertencer a outro mundo, frio, úmido e quase sempre deserto, exalando um ar nefasto. Há muito tempo atrás, um jovem técnico recém-formado fora transferido para Gravatá para assumir os turnos noturnos do necrotério. Ele não acreditava em histórias sobrenaturais. Para ele, o medo era apenas a ausência da lógica, até a sua primeira semana do hospital. Na primeira noite, enquanto conferia os corpos que haviam chegado naquela tarde, algo o incomodou. O cadáver de um senhor identificado apenas como J. Ferreira tinha um leve sorriso nos lábios. Ele pensou ser espasmo muscular, post-mortem. Registrou o corpo e o cobriu. Mas ao virar-se para sair, escutou um estralo seco. Olhou para trás. O corpo estava exatamente como antes. O som poderia ter vindo do teto. Talvez um cano, antigo, rangendo. Era um hospital velho, afinal. Na segunda noite, outro corpo, uma mulher vítima de um AVC. Durante a necropsia, os lábios da mulher se contorcem levemente, desenhando um sorriso. O jovem necrólogo congelou. Observou por vários minutos, mas nada demais aconteceu. Com a prancheta na mão, decidiu registrar no seu relatório que os músculos haviam relaxado de forma atípica. Mas as coisas pioraram. Corpos começaram a chegar com os rostos desfigurados, não por violência, mas como se estivessem tentando sorrir demais. Os lábios rasgados, os dentes expostos de forma grotesca, como se tivesse morrido no ápice de uma gargalhada insana. Certa madrugada, ouviu passos. Não era incomum, enfermeiros desceram por aqueles passos, não tinham cadência humana. Eram arrastados, descompassados, como se alguém estivesse tentando lembrar como andar. Ele apagou a luz da sala, espiando pela fresta da porta. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Cada passo reverberava como um sussurro úmido. Então ele viu uma figura pálida, translúcida, parada no fim do corredor sorrindo. Era o Sr. J. Ferreira. Seus olhos estavam brancos, mas os lábios abertos em um sorriso quase paternal. Ele trancou-se na sala. Tentou ligar para o segurança, mas o telefone chiava com uma interferência grotesca. Vozes se sobrepunham na língua, gemidos e risadas, palavras em línguas que ele não conhecia. Ele desligou. Os corpos na sala começaram a ranger, um por um. Os cadáveres moviam em seus rostos, formando sorrisos levemente.
sorriso após sorriso. Eles ainda estão aqui, sussurrou uma voz atrás dele. Virou-se bruscamente. Nada, mas uma sensação de dedos gelados correu por sua nuca. A luz piscou. Os corpos começaram a se levantar. Não completamente, apenas os troncos, mas seus rostos sorriam com uma satisfação inumana, como se soubessem de algo que o médico ignorava. Ele correu, destrancou a porta com esforço, saiu tropeçando pelo corredor. O hospital inteiro parecia estar mais escuro. Nenhuma luz de emergência, nenhum som, nenhuma alma viva. Quando finalmente chegou à recepção, encontrou os seguranças com os mesmos sorrisos, olhos arregalados, pele pálida. Um deles virou lentamente a cabeça e disse: "Você já sorriu hoje?" Na manhã seguinte, o hospital funcionava normalmente. O jovem médico foi encontrado deitado na maca com um sorriso amarelo estampado. Funcionários que tentaram vasculhar o necrotério relataram um cheiro estranho, que não era de formol, um odor doce, quase agradável, como se estivesse se decompondo feliz. E ainda hoje dizem que à noite, se você escutar risadas abafadas vindo do fundo do hospital, Dr. Paulo da Veiga Pessoa, é melhor não sorrir de volta. As Vozes da Serra. A Serra das Russas, em Gravatá, sempre teve um ar diferente do resto do agreste pernambucano. Mesmo durante o dia, a neblina parecia não se dissipar por completo, esgueirando-se como dedos pálidos por entre os galhos retorcidos das árvores entre as vegetações. Mas era a noite que ela se tornava algo mais, algo estranhamente vivo, ou não. Era uma noite particularmente fria. O vento assobiava pelas encostas como se a própria serra lamentasse em agonia. A estrada sinuosa e mal iluminada levava até a Ponte Cascavel, uma estrutura de concreto erguida sobre o abismo de vegetação escuro como a morte. Todos que chegam em Gravatá no sentido do litoral têm que passar pela serra. Porém, muitos evitaram passar por ali depois do pôr do sol. Não por medo de assaltos, mas por algo muito mais antigo, algo que não se explica com palavras, apenas com calafrios e silêncios pesados. A Ponte Cascavel era maldita. Dizem que nas noites mais frias ouviam-se vozes vindas do nada, sussurros tênues e por vezes gritos lancinantes que cortavam o ar como lâminas invisíveis. "Socorro!" brandavam as vozes. "Me tira daqui!" Alguns juravam ouvir risadas, choros abafados, que ecoavam pelas curvas da serra. E todos sabiam o motivo. Aqueles eram espíritos dos que se jogaram do alto da ponte. Cada ano é comum aparecer ao menos um corpo que era encontrado no fundo do abismo. E ao que tudo indica ser suicídio. Mas os moradores mais velhos de Gravatá sussurraram outra versão. A ponte o chamava. Carlos era cético. Um antigo taxista vindo do Recife ria das histórias que ouvia dos passageiros. "Assombração é desculpa para matuto esconder depressão", dizia ele. Mas naquela noite, ele aceitou uma corrida de última hora. Um cliente pedira para ser deixado no centro de Gravatá, e o trajeto passava direto pela Serra das Russas. Já era quase meia-noite quando ele começou a subir o trecho sinuoso. Logo, o quarto tornou-se denso. A neblina se adensava com cada curva, engolindo a estrada. Carlos ligou os faróis altos, mas a luz só iluminava muito à frente. O ar gélido da serra começou a entrar pela fresta da janela, arrepiando sua nuca. Então, como se o vento sussurrasse, ele ouviu: "Ei, me ajuda!" O som veio de dentro do carro como um sussurro úmido ao pé do ouvido. Carlos olhou para trás, certo de que um passageiro tinha voltado, mas o banco traseiro estava vazio. Ele riu nervosamente. "Deve estar cansado", murmurou. Mas então veio outro som mais alto. "Socorro!"
Carlos pisou no freio, o carro quase derrapando na pista molhada. Os gritos vieram da ponte e ele reconheceu a estrutura adiante, a Ponte Cascavel. E lá estavam elas, silhuetas humanas paradas no parapeito, imóveis sobre a neblina como vultos esquecidos pelo tempo. Uma delas virou lentamente, revelando um rosto sem olhos, a pele pálida esticada sobre o rosto. Carlos tentou dar ré, mas o carro morreu. As vozes se multiplicaram. Elas me empurraram. Não quero morrer de novo. Pule com a gente. É tão frio aqui embaixo, tão escuro. O painel do carro piscava como se algo drenasse a bateria. O rádio do carro ligou sozinho e de lá vieram mais vozes diferentes, línguas, gritos infantis, sussurros em dialetos mortos. Carlos, em pânico, tampou os ouvidos, mas as vozes estavam dentro de sua cabeça, invadindo suas lembranças e seus medos. Carlos tentou sair correndo, mas a neblina agora parecia sólida, agarrando suas pernas, pesando seu corpo. A ponte o traíra. Os vultos acenavam, sorrindo com bocas rasgadas e impossivelmente largas. Carlos nunca mais foi visto. Seu carro, que testemunhas disseram ter visto atravessado a ponte naquele dia, desapareceu sem deixar rastro. Nem marcas de pneu, nem fragmentos, nada. Apenas um silêncio estranho. Tomou conta do lugar por horas. Alguns juram que ouviram sussurros carregados pelo vento. Outros dizem que Carlos foi levado pela própria vontade da serra. Desde então, um novo sussurro ecoa na escuridão da Ponte das Russas, chamando quem ousa escutar. E se você for imprudente o suficiente para atravessar a Ponte Cascavel numa noite fria, pode ouvir também. Só não olhe para os lados, não responda e, acima de tudo, não pare o carro. A ponte lembra. O caos da cabra cabriola. Em meio aos verdes vales e serras da zona rural de Gravatá, havia um tempo em que as noites eram evitadas como pragas e as mães trancavam as portas e janelas ao cair da tarde, como uma reza nos lábios. Era o ano de 1950 e algo tão antigo quanto as árvores e sombrio quanto as trevas despertavam nas matas. A fazenda de seu Apolinário ficava isolada, envolta por um cercado espesso que se tornava algo praticamente impenetrável após o entardecer. Ele era homem de poucas palavras, porém muitos mistérios, e sua neta Luzia, uma menina de 8 anos, de pele branca queimada do sol, com cabelos longos e olhos grandes e curiosos, era o que lhe restara de sua família. A mãe de Luzia havia desaparecido e fora levada pela mesma coisa que agora rondava os casebres daquela mata como uma sombra sem forma. Na vila mais próxima, os antigos contavam sobre a cabra cabriola, uma criatura amaldiçoada com o corpo disforme de um bode, olhos vermelhos como brasas, dentes humanos cravados numa mandíbula animalesca. Ela anda sobre 2 patas, saltando entre as matas durante a noite. Diziam que ela vinha à noite atrás de crianças traquinas, aquelas que desobedeciam, que não rezavam antes de dormir ou que zombavam das coisas sagradas. Mas o povo, com o tempo, deixou de acreditar que os desaparecimentos voltaram. Naquela semana, 3 crianças haviam sumido. Todos os relatos eram parecidos. As crianças saíram para brincar no entardecer e não voltaram. Ao redor das casas encontraram pegadas partidas como os de um bode, mas maiores e com um cheiro forte de enxofre no ar. Na noite do desaparecimento de João, um menino travesso da vila, Luzia estava sentada na varanda da casa grande com seu Apolinário. O velho enrolava fumo de rolo num pedaço de papel e olhava para o céu carregado de nuvens. Ele parecia inquieto, como se pressentisse algo. Vovô, a cabra cabriola existe mesmo? Perguntou inocente. Apolinário soltou uma baforada de fumaça e fitou a mata escura além do pasto. Existe, minha filha. E ela tem fome antiga.
Naquela noite, Apolinário trancou todas as portas com trancas de ferro, benzeu a casa e colocou ramos de arruda nas janelas. Mas a mata ao longe pareceu mover-se com vida própria. Havia sons que não pertenciam aos animais conhecidos, estralos de galhos, grunhidos e algo que lembrava um bálido, mas distorcido lamento de um ser preso entre mundos. Luzia acordou no meio da noite sentindo um chamado. Era um sussurro que parecia vir da mata, suave, quase materno. Luísa, minha criança, venha brincar. Ela se levantou como em transe e caminhou até a porta. Quando a mãozinha foi tocar na trança, uma pancada estrondosa fez a casa inteira tremer. O grito de Apolinário rasgou a escuridão. Não abra! Fique longe, menina! Do lado de fora, o barulho era ensurdecedor. Cascos batendo na madeira, guinchos animalescos e o som horrendo de algo tentando rasgar a porta com garras ou dentes. Apolinário correu até um velho baú e tirou um facão enferrujado e um terço. Colocou o terço no pescoço da neta e empurrou para o quarto. Se eu não voltar, reze, reze até o amanhecer. O velho sumiu na escuridão da sala. Luzia ouvia sons da luta e então um silêncio pesado, interrompido apenas pelo baque da porta abrindo-se lentamente. Ela se encolheu num canto do quarto, os olhos fixos na sombra que invadiu o limiar da porta. Primeiro vieram os cascos pretos e partidos, depois o fedor de enxofre e podridão. Os olhos, duas brasas acesas, fitaram-se no escuro. O som que a criatura fazia, um misto bálido de gargalhada e algo entre um riso de uma mulher e um choro de um bode sacrificado. Mas quando a criatura avançou, parou repentinamente. O terço em seu pescoço começou a brilhar com uma luz fraca, mas intensa, o bastante para fazer a cabra cabriola recuar, guinchando em fúria. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa aberta, o chão coberto de marcas queimadas e sangue seco. Luzia foi encontrada dormindo, o terço ainda no pescoço. Apolinário jamais foi visto novamente. Dizem que ele se sacrificou para salvar a neta, enfrentando a criatura com orações e coragem. Luzia foi levada para viver com parentes em Recife, mas nunca mais falou sobre aquela noite. No entanto, todo ano, no aniversário do seu desaparecimento, a terra em frente à antiga fazenda ainda apresenta marcas de casco à noite, e quem ousa chegar perto jura ouvir um bálido distante, acompanhado de um sussurro arrastado. Uma voz chama por crianças. Na zona rural de Gravatá, certas lendas não são só histórias. Para assustar crianças, são advertências. E quando a noite cair, se ouvir passos de cascos ou um bálido ao longe, tranque suas portas, reze e não responda ao chamado. Saiba mais sobre este projeto. Sabia que você também pode ouvir o audiobook deste livro? Acessando o link do QR Code abaixo, você terá acesso ao audiobook e também aos bastidores do projeto Contos Gravataenses.